Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Vozes da Terra. Eu sou a Júlia Soares, pesquisadora do ID Global, e fazendo uma autodescrição breve, eu sou uma mulher jovem, de cabelos pretos, compridos, tenho a pele parda e estou usando uma blusa do ID Global com a nossa logo estampada, uma blusa branca. E hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, com o tema Território Produtivo, e a gente está com convidadas muito especiais para compartilhar com a gente algumas reflexões, mas dando uma contextualizada brevemente, relembrando, o Vozes da Terra é uma iniciativa do ID Global, um Instituto de Direito Global com o Vozes Lab, que é um instituto de pesquisa socioambiental em direitos territoriais, direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais. E hoje eu vou estar na mediação aqui dessa conversa sobre geração de renda nos territórios, empreendedorismo feminino, desafios, caminhos, perspectivas. E para compartilhar essa mediação comigo, eu estou aqui com a Amanda Teles, que é a coordenadora geral do Vozes Lab. Então, passo a palavra para a Amanda. Oi, pessoal. Bom, eu sou a Amanda, sou coordenadora do ID Global, sou pesquisadora, eu sou mulher indígena do Amazonas e, bom, eu estou vestindo uma blusa com a logo do ID Global, estou com o cabelo solto e usando óculos, e é um prazer recebê-las, é uma grande honra receber o Consulado da Mulher, que há tanto tempo já vem dialogando com o ID Global, desde 2023, né, a gente falando sobre o W20, sobre perspectivas para a COP, entre tantos outros temas socioambientais vindo do território. Então, para a gente é uma grande alegria também receber pessoas que vêm trabalhando já com empreendedorismo, né, que já passaram pelo consulado. Então, fique muito à vontade para a nossa conversa. Obrigada, gente. Meu nome é Adriana Carvalho, eu sou a diretora do Consulado da Mulher. O Consulado da Mulher é um instituto aí com 23 anos de jornada que trabalha pelo desenvolvimento da autonomia financeira, de conhecimento e emocional das mulheres através da inclusão produtiva. A gente tem aí uma parceria com o ID Global, a gente tem vários sonhos, alguns estamos concretizando hoje, muitos ainda a gente espera concretizar. Eu sou uma mulher de 54 anos, meus cabelos castanhos escuros, pintados, crespos na altura do ombro, tô com uma camiseta, no meu caso preta, escrito Consulado da Mulher, e com um colar de pérolas do Rio. E é isso. E tenho uma pele clara, né? Me considero branca. E vou convidar aqui, então, a Joy, que trabalha comigo, na verdade Joyce, mas é que eu não vou me habituar a falar Joyce, vai ficar Joy aqui quando eu chamar. A Joy é do nosso time de educadoras, né, que está na linha de frente, realmente levando o nosso conhecimento para as empreendedoras. Olá, pessoal, eu sou a Joyce, estou como educadora do Consulado da Mulher, vai fazer 2 anos agora em abril. Trabalho ali na ponta, direto com as empreendedoras, aplicando a nossa metodologia, entendendo ali como cada negócio funciona, como que é a rotina e a vida de cada uma delas, né, conhecendo essas histórias. E isso para mim é muito gratificante, porque eu consigo ver ali o potencial de cada uma e quanto que elas aplicam, né, da nossa metodologia e quanto o negócio delas é transformado. Hoje estou com uma camiseta roxa, com a logo do consulado, sou uma mulher negra, de 34 anos e tenho o cabelo loiro com tranças. Olá, pessoas. Eu sou a Lucimar Lima, sou baiana, graças a Deus, natural de Feira de Santana. Tenho 40 anos, eu sou formada em História, sou especializada em cachos e crespos, visagista, e sou especialista em culinária afrodiaspórica. Eu sou uma mulher negra, hoje eu estou usando um turbante com estampa rosa, um vestido rosa, tenho algumas tatuagens, o braço esquerdo tem símbolos africanos, o outro braço eu tenho meus orixás e minhas iabás. E é um prazer estar aqui com vocês, com o consulado, e contar um pouco da minha história da aventura que é empreender em São Paulo. Muito obrigada, pessoal. Então, estamos com um time de peso entre mulheres, enfim, com trajetórias fantásticas, com atuações que tem suas distinções, mas tem suas conexões. Então, a gente queria começar essa conversa pensando um pouco a atuação do consulado, para depois conectar também com a atuação da Lucimar enquanto empreendedora. Então, para iniciar essa nossa
discussão, queria trazer aqui para a Adriana e para a Joy um questionamento aqui da parte do ID Global, mas que a gente, conhecendo o trabalho do consulado, já tem umas percepções de como o consulado desenvolve isso, mas para vocês trazerem para o público, como que vocês lidam com a diversidade territorial das empreendedoras que vocês têm acompanhado. A gente sabe que o consulado tem uma atuação há um bom tempo na região sudeste e cada vez mais amplia para outros territórios. Na região amazônica também, no norte, vocês estão com várias iniciativas lá no Amazonas e a gente tem acompanhado isso, e também aqui da parte do ID Global, isso se relaciona porque a gente tem uma atuação também na região amazônica do país, mas também em outros territórios ao redor do país que são territórios tradicionais e afins, e a gente percebe nessa nossa atuação nas pautas socioambientais e energéticas como são os desafios do dia a dia das mulheres que estão em alguns territórios, às vezes, vulnerabilizados, que passam por algumas negligências de acesso à energia, a saneamento, a um processo de cuidado também mais adequado, maternidade e afins. E vocês, no trabalho de vocês, acompanhando esses empreendedores, acabam se deparando com essas realidades. Eu queria saber como que o consulado observa essas empreendedoras nos contextos territoriais diversos delas, né? E como esses contextos também podem, né, trazer aspectos que impulsionam em alguns aspectos dessas ações de geração de renda para esse público. Acho que eu começo comentando que a gente acredita muito no conhecimento local, né? Muitas vezes não é o que a gente fala, mas é quem fala e como é falado, para que a pessoa possa se identificar e realmente se apropriar. O consulado tem time em 4 cidades do Brasil, né, em Joinville, em Santa Catarina, em Manaus, no Amazonas, em São Paulo, capital, e em Rio Claro, interior de São Paulo. E essa é a maneira que a gente atua diretamente com as empreendedoras. Mas a gente também atua indiretamente, já passamos aí por muitas cidades ao redor do Brasil, treinando ONGs que estão localizadas naquele território, que já atuam com mulheres nessa questão de geração de renda, e a gente passa a nossa metodologia para essas organizações de território, né? A gente dá um apoio para essas organizações de território para que elas possam multiplicar a nossa metodologia. Então, com isso, desde 2009, a gente nasceu em 2002, mas desde 2009 a gente tem uma atuação no Brasil, porque a gente atua junto com essas outras organizações que conhecem a realidade daquela mulher e que conseguem levar. E esse conhecimento, depois que a gente apoiou aí muitas organizações e o nosso próprio conhecimento estando atuando nos territórios, a gente conseguiu trazer algumas coisas para o online, né, para o WhatsApp, que é a linguagem do Brasil, então algumas coisas a gente coloca para todo mundo. A gente entende que os desafios são muito parecidos, mas o tamanho daquele desafio, o grau daquele desafio é que normalmente tem esse sabor diferente, né? Então, grande maioria das mulheres que a gente atende estão entre 30 e 49 anos, são casadas, têm filhos, né? Então, essa questão de conciliar o trabalho do cuidado, da casa, dos filhos, das pessoas doentes, das pessoas idosas com a geração de renda, né, e com a locomoção, porque algumas cidades são pequenas, mas outras cidades a gente demora facilmente 2 horas de um lugar para o outro, né, então esse é um grande desafio. Então muitas mulheres falam que um dos grandes gatilhos para ter empreendido é a maternidade. É o único? Não, não é o único, acho que tem outras muitas questões na vida dessas mulheres, mas complemento de renda, né, necessidade de geração de renda e necessidade de conciliar a geração de renda com o trabalho do cuidado invisibilizado é uma grande realidade ao redor do país, né? Claro, a gente tem aí uma população muito urbana, mas hoje mesmo eu estive num lugar de São Paulo que depois eu vou falar mais, que era quase como se eu estivesse no mundo rural, né? Mas da população aí das empreendedoras, sei lá, 80%, 90% estão em meios mais urbanos, mas a gente tem a realidade de quem está no rural, e a realidade de quem está no rural põe algumas outras questões mais difíceis, porque a questão de mobilidade, a questão de acesso à escola, né? Acesso a serviços de saúde, né? Por exemplo, se eu quero ser um delivery numa área rural, é complicado, né? Em São Paulo eu me cadastro no iFood e eventualmente eu faço isso com mais facilidade, né? Então a gente está sempre contando com esse conhecimento das organizações locais
para adaptar mesmo e levar. Por exemplo, no Amazonas, a gente já atuou bastante já com a Fundação Amazonas Sustentável, né? Então, quando a gente foi ali dar treinamentos para mulheres indígenas, né, ali mais longe de Manaus, a 2, 3 horas de barco, você vai ter que levar outras questões em consideração, a própria questão cultural. Então, a maneira que eu levo o conhecimento, a maneira que aquela pessoa se apropria do conhecimento varia muito, tá? E a gente acha que isso é muito importante, respeitar realmente esses ritmos, esses saberes, essa cultura, para que a gente seja efetivo, porque não é esse espírito colonizador que eu vou tratar de falar para você o que você sabe, né? Nossa metodologia acredita muito na co-construção, né? É muito um diálogo, a gente vai trazer reflexões, mas as empreendedoras vão trazer as reflexões dela, né? A gente fala muito de círculo de confiança, né? De um lugar onde eu realmente vou me sentir. Muitas vezes a barreira para eu aprender finanças, ela não é finanças, ela é outra coisa. Então, a nossa metodologia bebe muito da interseccionalidade, bebe muito dessas questões do visível e do invisível, do técnico e dessas questões mais dos meus traumas, né? Por que eu não me permito aquilo? O meu valor mesmo, né? Hoje mais cedo a gente também discutia que muitas vezes nossas empreendedoras empreendem dentro de casa, portanto elas ficam invisibilizadas, né? E daí, será que isso é valorizado pela sociedade? Será que eu mesma às vezes acho que eu estou fazendo menos? A gente tinha uma frase que 1/4 das entrevistadas falavam que faziam um bico, mas mais da metade delas era a principal renda da família. Então, por que usar bico para uma coisa que tem valor, né? E com isso, assim, eu vou me encurtando aqui, porque senão vai ficar um monólogo e não um diálogo como deveria ser, né? Eu acho que essas são as características mais relevantes. Joy, quer completar alguma coisa da metodologia? Então, eu acredito que pela nossa metodologia ser muito viva, né? Então, é uma metodologia que ela passou até mesmo por uma reformulação, né, no ano de 2023 para 2024, porque a gente percebeu essa mudança, né? E a gente entendeu a importância de fortalecer a mulher, né, enquanto pessoa mesmo. Então a gente trabalha muito essa parte do desenvolvimento humano, de quebra, né, de barreiras, de preconceitos, até mesmo pelo desafio que é empreender nas periferias, nas regiões que são mais distantes mesmo, né, do centro. E isso faz com que elas se fortaleçam, isso faz com que elas entendam os territórios que elas estão, como que elas devem se comunicar com as pessoas que estão dentro do território, né? Então, eu acredito que a forma que a gente construiu, desenvolveu a metodologia, fortalece ainda mais, né, o trabalho delas, a força delas dentro da comunidade onde elas estão. Não, perfeito. O que vocês trouxeram é extremamente importante, como você, Adriana, falou, não trazer um pensamento também colonizador, né, para a autonomia financeira. Inclusive, antes de iniciarmos o podcast, eu estava conversando com a Júlia sobre quanto a gente admira o Consulado da Mulher por promover a autonomia financeira, mas também a autonomia emocional. Ou seja, primeiramente a gente precisa respeitar a identidade de cada indivíduo, né, que está ali procurando um trabalho e ter autonomia, enfim, respeitando suas individualidades. Recentemente, o ID Global publicou um relatório técnico sobre a transição energética lá no estado de São Paulo com caiçaras, né, uma comunidade tradicional ali no litoral paulista. E durante a nossa atividade em campo, a gente pôde entrevistar, né, mulheres caiçaras, e um dos relatos mais marcantes foi que a energia lá no território é justamente para que elas possam trabalhar no seu tempo, por exemplo, durante a noite, e que possam produzir durante a noite, fazendo artesanato, fazendo costura, ou até mesmo armazenando alimentos, e tudo isso sempre em respeito ao meio ambiente. Então elas têm também o contato desde a coleta desses materiais, e aí desde o seu manuseio, e aí isso dialoga muito com o que você trouxe, Adriana, também sobre as mulheres no Amazonas, né? Sobre toda essa questão territorial, né? Então, por exemplo, quando a gente fala das mulheres ticuna, que estão ali na tríplice fronteira, como que a gente vai trabalhar essa autonomia financeira também sem distanciar elas das suas culturas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das mulheres indígenas, muitos dos artesanatos, né, são
reflexo da sua cultura. Então, por exemplo, a gente tem objetos produzidos por mulheres indígenas que tem totalmente relação com a sua história, tem ali a sua identidade. Então, cada povo ali vai refletindo um pouco da sua cultura. E aí, isso eu gostaria de perguntar ainda para vocês, Joyce e Adriana, né? Como que vocês compreendem essa relação das mulheres, né, empreendedoras com o território, com a sua ancestralidade, por exemplo, ao produzir uma comida, né? Como que isso reflete na produção disso? E também como que todo esse trabalho ele pode dialogar com o cuidado com a natureza, né? Como que vocês compreendem isso? Acho que a primeira coisa é que a gente não impõe o que a mulher que nos procura vai fazer. A gente tem um grande respeito pelo que ela já está fazendo, né? Geralmente, o único grande critério para participar dos nossos programas é que a pessoa aquela mulher já esteja empreendendo com alguma coisa, mas ela empreende com seus saberes e para a gente isso tem um valor enorme mesmo, a gente respeita bastante. E com isso, acho que eu vou falar 3 histórias que eu gosto muito, que acho que elucidam um pouco disso, né? Então, por exemplo, assim, tem uma mulher que outro dia a gente estava falando exemplos de sustentabilidade, como num primeiro pequeno negócio a pessoa pode se preocupar com isso, né? Então, ela fazia coxinha, a gente pode falar, mas coxinha não é um produto talvez assim tão sustentável, mas ela tinha preocupação em recolher o óleo que ela usava, aí ela dava para uma vizinha dela que fazia, eu não lembro se era sabonete ou vela, era uma das 2 coisas, e daí ela entregava a coxinha dela com o presente da vela, eu acho que era a vela, e ela usava, porque ela usava muito rolo de papel, toalha para poder secar a coxinha, então ela pegava aquele rolo e daquilo ela fazia a embalagem da vela, né? Então era uma pequena coisa que ela fazia, mas era bastante importante, né? Hoje de manhã a gente estava com uma empreendedora, né? Eu e a Joy, e ela realmente mora numa região, ela mora em São Paulo, mas tipo numa região de muito verde, tá? Que tem ali até um programa Sampa Rural para ajudar a preservação ali da Mata Atlântica. Então ela faz compostagem, ela ensina compostagem, ela tem a horta dela, então ela é uma chefe que empreende com a comida, com marmita, mas ela tem uma preocupação de uma culinária muito saudável. Então eu comi lá um bolo que era de chocolate, que ela misturou hortelã no bolo, que eu nunca tinha visto isso, e mais alguma coisa. Então era um saber específico, né? A outra, por exemplo, a gente comprou agora, ela faz com as ervas bolsa de água quente, que para mim bolsa de água quente dá só com água, gente, mas daí eu descobri, parece que nem é tão novo, que você pode ter essas bolsinhas recheada com muitas ervas, você põe no micro-ondas e ela funciona como uma bolsa de água quente. Então aquilo é um saber ali que ela tinha, né? Outras que falam, não, eu vou ali com a minha avó, que eu aprendo a erva disso, você pode usar aquilo para esse chá, ou você põe isso na comida. Então a gente tem aí um grande respeito e a gente tem muitas histórias legais, desde quem está em alguma coisa mais tradicional e consegue ter um olhar diferenciado, desde quem está realmente já mais ligado à ancestralidade e algumas outras tradições como a Lucimar. E a gente tem, durante a nossa jornada, um módulo de sustentabilidade, tá? Então a gente fala disso, mas a Joy falará disso com mais propriedade, então eu passo para ela. E elas ficam conosco durante 1 ano, né? Então tem várias etapas na nossa metodologia. Então a gente trata de marketing, a gente trata de pessoas, né? Da relação dela consigo mesma e sobre a sustentabilidade. Não só a sustentabilidade do negócio, mas como ela pode, né, tornar o mundo, o universo, as coisas que ela faz mais sustentáveis. Porque a gente traz para elas essa consciência, né? De que as coisas, elas precisam ter uma finalidade, né? E também usar isso como uma estratégia de marketing para o negócio delas, né? E trazer não vou dizer nenhuma bandeira, mas trazer essa responsabilidade para dentro do negócio, porque é importante, né? O negócio, ele tá produzindo, ele tá no mundo, e o que ela faz depois daquilo que ela produz, né? O que ela faz com aquele resíduo? A gente traz isso, e sobre a ancestralidade que você perguntou, né? A gente instiga elas a usarem, a trazerem a ancestralidade, a trazerem a história delas. Então a gente tem muitas etapas, né?
que a gente faz elas contarem a história delas do passado, para quem, né? Então elas pegam uma fase da vida e contam uma história, né, de como elas estão hoje, quem elas são, como elas estão, para elas se entenderem no mundo, para elas entenderem as referências que elas tiveram, se era do pai, se era da mãe, se era da avó, e muitas trazem isso para dentro do negócio. Então a gente, a nossa metodologia, o consulado em si, a gente não só autonomia financeira, mas a gente instiga a mulher a ser ela. Sabe, em todas as coisas que ela faz dentro do negócio e na vida dela, ela pôr aquilo que ela é de verdade, a referência de família, a referência de pai, de mãe, dos filhos. Então, cada um, a Lu vai falar melhor, assim, mas vocês vão ver e acompanhar, né, o consulado, cada empreendedora tem uma história diferente, ainda que sejam todas do ramo da alimentação, vocês vão perceber que cada uma tem um jeitinho, cada uma tem um produto, cada uma tem uma fala, né, cada uma tem um cuidado, e isso é muito importante, porque a individualidade do negócio, a identidade do negócio é que faz com que ele cresça, né, é o amor que elas vão colocando ali no negócio delas. Sim. E como é importante a gente valorizar esses esforços também dessas mulheres, né? De colocar em prática essas práticas sustentáveis e afins, porque a gente vê que a gente tem grandes empresas que já colocam isso no aspecto do próprio marketing da empresa, né? O que também é interessante para pensar novos modos de consumir, de produzir, mas como é importante para nós que não somos empreendedores, no caso eu, Amanda, também ter esse incentivo a consumir e valorizar essas microempreendedoras, né, esses esforços, porque não é fácil você optar por um caminho que é ambientalmente mais adequado, né, mas é muito interessante saber que o consulado tem essa proximidade conversando com as mulheres sobre essas possibilidades. E aí, agora falando com Lucimar, aproveitando aqui, a gente já está contextualizada do consulado, muito interessante os esforços que vocês têm feito nesse sentido de território, identidade, e aí fazendo um gancho um pouco daqui da parte do ID Global, eu comentei anteriormente, né, que a Amanda, ela é coordenadora geral do Vozes Lab, e eu sou pesquisadora do Vozes Lab. O Vozes Lab é uma frente do ID Global que atua com pesquisadores, uma equipe totalmente de pesquisadores pretos, pardos e indígenas, e a gente tem uma premissa de, nas nossas pesquisas acadêmicas, que é a nossa área de atuação, né, elas serem territorialmente, étnico-racialmente situadas. Elas têm a vivência, todo esse plano de fundo que nossos pesquisadores têm, eles se refletem também na nossa produção, porque estamos comprometidos com determinada forma de conhecimento, né, e também os que vêm dos territórios. E aí, falando com o Lucimar, essa nossa conexão Vozes Lab, empreendedorismo de mulheres que têm histórias fortes, têm ancestralidade forte, queria saber contigo como que você vê a sua história, a sua identidade, o seu território, perpassando, né, como ele tá ali com você nesse seu empreendedorismo, você mesma falou, né, essa culinária afrodiaspórica, e como que você vê esse combo, né, identidade, território, história, te impulsionando nesse seu empreendimento, em que se teve algum momento que você teve nossa, isso pode ser um caminho para geração de renda para mim também, além de ser muito importante de uma forma subjetiva, de ter transformado também um negócio. Eu queria saber a sua relação, né, com esse combo aí, que é muito, muito interessante, todos nós carregamos, né, e que queria saber sua percepção. Bom, eu venho de uma família que as mulheres cozinham como rainhas, né, e todas elas cozinhavam, sempre cozinharam em casa de família, né? Minha tia hoje ela tem um restaurante especializado em comida baiana, e eu sempre vi minhas tias, minhas mães fazendo comida, aí juntava aquela galera toda, o caruru de Cosme e Damião, que é muito presente. Hoje esse legado ficou comigo, eu dou em casa também. Hoje o meu caruru é para 100 pessoas, então assim, a comida ela sempre moveu a economia da minha família, né? E desde muito cedo, desde os 7 anos, eu ficava na cozinha com minha mãe, eu via minha avó pegar uma galinha de quintal, matar para cozinhar, e aí a gente entende o poder do alimento, né? Que eu falo assim, gente, minha comida, ele alimenta o corpo, mas ele também alimenta a alma, porque a gente aprendeu a cozinhar com o coração.
Então, assim, a gente só vai pra cozinha se a gente estiver bem. Se a gente não estiver bem, estiver chateada, a gente nem cozinha. E nesse caminho, eu entendi que a minha raiz, a minha ancestralidade, ela também poderia me tirar da margem da pobreza. Né, através do conhecimento também, que aí eu fui estudar, fui entender o porquê de algumas coisas, trazer o apagamento histórico da minha alimentação, porque antes a gente usava a fubá para mexer o vatapá, chega um tempo, quando os italianos chegam no Brasil, a gente começa a usar farinha de trigo. Né? E hoje as pessoas questionam, por que vocês usam a farinha de trigo em vez do pão? O pão fica um alimento muito caro para a gente usar no nosso vatapá, principalmente para quem é baiana de acarajé. Então você vai estudar a história e entender como é que esse mecanismo funciona dentro do meu empreendedorismo, né? Hoje eu dou aula, apresento a minha alimentação para outras mulheres, entendo que o acarajé, a culinária baiana, é uma fonte de renda, é uma fonte histórica, é uma fonte cultural. Hoje também, o dendê, eu utilizo o dendê, gente, eu faço sabão, viu? Eu faço sabão, estou testando algumas essências. Eu tanto distribuo para minha comunidade, como eu também aceito encomenda. Algumas pessoas me encomendam o sabão pra gente, e a gente entrega para brindes de empresas, né? E eu tô nessa questão. Então, assim, a comida e a minha vida, a minha questão da minha ancestralidade, ela nasceu junto. Eu tô ali, eu sempre fui empreendedora. Quando eu tinha 15 anos, eu estava fazendo um cursinho pré-vestibular e eu vendia torta salgada na escola. Eu fazia torta para pagar a condução para fazer meu cursinho, né? Então, assim, eu sempre fui muito empreendedora e sempre trabalhei com a comida. Então, eu tenho uma relação muito bacana com a comida e eu sempre falo assim, que, por exemplo, na minha loja, todo mundo vai comer, com dinheiro ou sem dinheiro, né? Então, eu falo assim, a comida, para mim, é isso. É a cultura, é minha resistência, é minha ancestralidade. Assim, contemplo aqui você. Sim, com certeza, Lucimar. É muito interessante isso mesmo. Eu acho que a gente tem observado muito também nas atuações que a gente faz, principalmente em territórios indígenas, essa relação, né, com a alimentação e a nossa própria vivência, né, que eu, Amanda, mulheres amazônicas, esse aspecto da alimentação é muito forte da nossa história, né, Norte, Nordeste, e muito interessante saber como que ao longo da sua vida sempre foi também uma questão de geração de renda, de fonte para se manter e muito próximo na história da sua família. E aí eu passo para Amanda também compartilhar mais uma pergunta com a Lucimar. Lucimar, o que você abordou me tocou bastante, porque eu sou mulher indígena, então, desde a minha vivência na aldeia, as mulheres têm esse pensamento, né, de que para além da alimentação, também compartilhar esse momento de alimentação com a família. Então, é um momento que a gente tinha, né, de estar em conjunto. Então, isso realmente me tocou bastante. Hoje a gente fala bastante de soberania alimentar também, né? Então, é um tema extremamente importante, né, sobre como que a gente vem trabalhando a alimentação, gerando renda, respeitando os territórios. E pensando nisso, né, nesse conjunto de trabalho com outras mulheres, como que você compreende, né, o empreendedorismo de forma compartilhada com outras mulheres e o que você percebeu de mudança, né, nesse caminhar em conjunto com outras mulheres? Antes eu imaginava, eu tinha noção, eu achava que o empreendedorismo, ele era solitário, né, era muito sozinha. E depois, fazendo os cursos, fazendo conexão com outras mulheres, a gente entende, a gente se conhece, as dores são parecidas, né? Então, assim, eu sempre falo, não precisa ser solitário. A gente pode fazer uma conexão, a gente pode se unir. Eu tenho um grupo de mulheres, estamos juntas há 4 anos, que chama-se Docielos. Então, a gente se encontra uma vez por mês, né? Então, assim, a gente vai a última vez a gente fomos para o Parque da Independência, eu levei um espumante para celebrar o nosso encontro, então acho que tinha que ser algo especial. Então, assim, são as dores, olha, vai ter um curso, vai ter uma formação, olha, gente, hoje eu tô triste, eu não vendi nada, então tem uma segura a mão da outra, olha, eu não sei fazer tal coisa, você consegue me ensinar, eu não consigo fazer uma receita, você pode passar para mim, então, assim, essa conexão, gente, a vida fica muito mais leve, né, muito mais doce de seguir, e sem contar que a gente faz conexão e troca de produto, uma indica a outra. Eu já fui cozinhar num espaço, um quilombola de uma amiga minha, que chama-se Cambadas. Eu fui lá ser a chefe por um dia, fiz minha comida baiana. Então, assim, a gente consegue fazer essas conexões em outros territórios e agregar e entender que não precisa ser só. Que a gente juntas podemos caminhar muito mais longe, né? Com certeza.
E durante essa sua trajetória, assim, de cursos, de conversar com pessoas, como que foi? Como que é alguém lá te orientar, falar sobre o seu trabalho, sabe? Falar, Lu, olha, você pode fazer a ficha técnica dessa forma, você pode mudar isso aqui. Você acha que isso te ajudou? E assim, reflete no dia a dia do seu negócio? Eu vou falar especialmente do consulado. Virou minha chave. Antes, eu falava bem assim, lembra que a gente falou da questão do bico? Aí eu tenho uma barraquinha de acarajé. Não, gente. Eu aprendi a acreditar em mim, acreditar no meu negócio, entender que meu negócio gera renda, né? Hoje eu tenho 2 funcionários que trabalham comigo, consigo gerar uma renda, sou um jovem aprendiz, consigo gerar uma renda. Aí eu tenho uma amiga que me fornece uma cocada, que é uma mulher preta, mãe solo, ela me fornece a cocada dela para mim. Eu consigo fazer outras conexões, né? E aí o consulado eu aprendi a fazer ficha técnica. Então hoje, assim, eu não perco nada do meu produto, né? Eu sei quanto que eu vou gastar, quanto que eu vou produzir, quanto que vai me render, a forma correta de armazenar os meus produtos, né? Os meus insumos, né? A minha parte emocional, de me entender enquanto mulher, enquanto mãe, como empreendedora, que cada uma tem o seu lugar e que pode ter divergências, mas também pode andar junto, né? Todo esse complexo que é a Lucimar, né? E nesse caminho, você aprende que você não está sozinha, que o consulado está ali para te dar um suporte, que você tem a sua educadora para mostrar, olha, Lu, esse é o caminho. Lu, cadê o fluxo de caixa? Aí eu entendi a importância de ter um fluxo de caixa. Hoje a minha vida empresarial financeira está super organizada. Então, assim, quando eu abro a planilha, eu entendo, gente, onde o dinheiro entrou, com o que eu gastei, com o que eu fiz. E graças a Deus que a gente tem o consulado, tem essas mulheres incríveis para dar esse suporte, né? Para dar um norte. Hoje eu falo, gente, eu sou especialista em culinária afrodiaspórica. Né? Eu acredito na minha comida, eu acredito no meu empreendimento e eu tô construindo o meu império do Dendê. E nós tivemos a honra de conhecer a Lucimar antes dela virar imperatriz. Olha, aproveitem. Sim, tivemos a honra, né? Então, assim, eu comecei quando eu conheci o consulado, eu tinha uma barraca. E eu achava que ali estava ótimo, né? Depois você vai entendendo, você vai vendo a logística, vai vendo a questão financeira, o poder de dinheiro, você fala, gente, eu consigo mais do que isso, eu mereço mais do que isso. E hoje eu tô com minha loja, tem 1 mês que eu abri minha loja, tá um sucesso, graças a Deus. E muito do que eu sou hoje, do que eu aprendi, foi através do consulado, através das formações, das mentorias, das visitas técnicas que tivemos, né? De várias coisas, as informações, ela via alguma coisa importante de conteúdo de dado, colocava no grupo pra gente estudar, né? Então, tudo isso vai te motivando para que eu pudesse crescer, né? Dar um passo maior, sem ter medo de dar errado. Pessoal, papo muito bom, muito obrigada pelas contribuições de vocês, Lucimar trazendo essa vivência de quem está empreendendo, Adriana com essa experiência aí há um tempo no consulado, e a Joy também, né, como educadora, trazendo percepções que se complementam muito. E para a gente ir caminhando para o final da nossa conversa, eu queria ouvir de vocês, em 1 minuto, 2 minutos, uma motivação, uma dica, uma palavra de incentivo para mulheres que estão em territórios diversos do nosso país, sejam os territórios periféricos, do Sudeste, do Norte, amazônicos, tradicionais. Algo que vocês acham que elas precisam ouvir, elas que estão em dúvida se vão seguir na área de empreendedorismo, para geração de renda, autonomia. E também queria que vocês trouxessem uma indicação imperdível. Uma mulher que está fazendo um trabalho bom, uma pesquisa que vocês acharam sensacional, para algo que o público não deveria perder, assim. Então, passo a palavra para a Adriana. Olha, gente, eu sou economista apaixonada por finanças e eu acho que finanças é uma das maiores dores no Brasil, não só das mulheres empreendedoras. Então, eu vou convidar vocês para visitarem o YouTube do Consulado da Mulher, o nosso canal no YouTube. A gente tem lá, em especial, uns vídeos muito legais sobre precificação. A gente vê que muitas mulheres esquecem de botar valor no seu preço, não fazem a ficha técnica que a Lucimar falou aqui, de entender realmente não só ingredientes, mas o tempo mesmo, né, desses indiretos, que é o seu tempo, que é direto, mas o gás, a energia, né, então eu convido vocês a olharem os nossos materiais no YouTube, em especial o de preço. Joy. Olha, eu acho que para quem está começando, acho não,
Com certeza. Buscar conhecimento, né? Sempre buscar alguma coisa na internet, buscar alguns caminhos, né, para quem tem o acesso, tentar entender melhor do mundo que está entrando agora. E aí eu indico para quem está começando, nosso programa Empreende no Zap, porque ele é 100% online, né? Ele é a nossa metodologia do presencial, um pouquinho mais pocket, né? Um pouquinho mais curtinha, mas ela é no WhatsApp, é no celular. Então, para quem não tem, né? Não tem como ir a algum lugar, não tem acesso, né? Não consegue sair de casa, tem ali na palma da mão, né? Às vezes eu sei que tem a questão da internet, mas eu acredito que dá ali para conseguir um Wi-Fi, alguma coisa emprestada, né? E consegue ali fazer o Empreende no Zap, vai aprender muito, tem muitas coisas, tem muitas pílulas, né? A equipe, né, que gerencia o Empreende no Zap é muito dedicada para tirar dúvidas, tenho certeza que elas vão adorar. E onde que elas vão poder saber do Empreende no Zap, Joy? Elas vão poder saber do Empreende no Zap no nosso Instagram, né, @Consulado da Mulher. Tem todas as informações lá, a gente está sempre postando, a equipe também de marketing responde rapidamente. Então, assim, o consulado está sempre aberto, né, para receber essas mulheres e tirar dúvidas e conversar, e estamos de portas abertas sempre. E eu vou dizer que, assim, estudar, gente, eu sou da área da educação e eu falo que, assim, a educação, ela abre portas, né? A minha área, eu falo que é uma área que eu fico um pouco triste, que eu quase não vejo Baiana de Acarajé se aperfeiçoar, estudar, tá inserida nesses cursos, né? E por isso que eu falo assim, eu quero levar meu acarajé, quero levar minha voz para que outras baianas também consigam estar aqui no mesmo lugar que eu, que consiga ter um lugar fixo, né? Gerar uma renda, viver de forma mais confortável, né? Eu vou deixar o @ do acarajé da Nega 13, né? Vocês vão chegar lá, vai ter um vinil, gente. A trilha sonora é muito bem pensada naqueles carnavais da década de 80, de 90. Então você vai chegar lá, você vai ter um vinil para você ouvir, né? Então, assim, as comidas são bem ancestrais, como as baianas dos tabuleiros em Salvador e Feira de Santana vendem. Então vocês vão sentir um pouquinho da Bahia aqui em São Paulo. E bora comer acarajé. É coisa fina, é coisa fina. É coisa finíssima. Estão convidadíssimos. Ah, gente, mais uma coisa, desculpa. Eu também tenho o acarajé vegetariano / vegano, porque eu entendo que a alimentação ela tem que ser democrática, né? Ela tem que chegar a todos. E todas. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês no nosso podcast. Eu aproveito para agradecer também o apoio do Energici, do Instituto Pensar Energia. Então, uma série de podcasts que a gente vai falar sobre sustentabilidade. E foi uma discussão extremamente importante para a gente pensar, né, a produção financeira e empreendedorismo dentro dos territórios. E aí eu também convido a todos que não já assistiram a acompanhar os outros podcasts e ficar realmente atento a essa discussão e continuarem nos acompanhando. É isso, muito obrigada, pessoal. Um prazer ter vocês aqui hoje. O prazer foi nosso. Nossa, muita cheque da prosperidade para vocês. É isso. Axé.